Nós estávamos cantando essa canção agora, falando sobre ver a glória de Deus, e eu me lembrei de uma experiência que a Tânia teve há muitos anos atrás, e de uma experiência que nós tivemos no momento da nossa vida, antes da gente nem imaginar que viveríamos ministerialmente. E essa experiência que a Tânia teve, e esse texto de Moisés, marcou muito o meu coração. E a gente cantando essa canção agora, eu fiquei pensando sobre ele. E ele não tem nada a ver aqui com a pregação, mas tem tudo a ver com o que Deus colocou no meu coração e creio no seu também, quando cantava, né, Senhor, eu quero ver a tua glória. Lá no livro de Êxodo, no capítulo 33, a partir do verso 15, vou ler aqui para nós entendermos dessa glória de Deus que a gente pede para ver. Moisés disse assim, então Moisés respondeu, olha só, e eu me lembro que este era o texto que o pastor Kaiser, que foi pastor nessa igreja antes de mim, que ele tinha como texto base dele, para ele liderar o ministério nessa igreja. O texto diz assim, se não fores com o teu povo, não me faça sair deste lugar. E aí no verso 16, como é que os outros povos poderão saber que está contente com o teu povo e comigo, se não fores conosco? A tua presença é que mostrará que somos diferentes dos outros povos da terra. O Senhor Deus disse a Moisés, vou atender o seu pedido porque conheço você bem e você conseguiu a minha aprovação. Aí Moisés suplicou, por favor, deixa que eu veja a tua glória. E Deus respondeu, eu farei com que todo o meu brilho passe diante de você e direi qual é o meu nome sagrado. Eu sou o Senhor e terei compaixão de quem eu quiser e terei misericórdia de quem eu desejar. E disse ainda, não vou deixar que você veja o meu rosto, pois ninguém pode ver o meu rosto e continuar vivo. Mas aqui há um lugar perto de mim, onde você poderá ficar em cima de uma rocha. Quando a minha glória passar, eu porei você numa rachadura da rocha e o cobrirei com a minha mão até que eu passe. Depois tirarei a mão e você me verá pelas costas, porém não verá o meu rosto. E aí o texto continua nessa forma em que Deus vai se revelando aos poucos para Moisés, e Deus está se revelando para mim e para você hoje em fendas, né? Em partes, porque eu e você não podemos ver totalmente a glória de Deus, mas podemos sentir a glória de Deus enquanto nós estamos caminhando. Ontem nós tivemos um dia glorioso aqui na igreja para honra e glória dele. Essa semana foi uma semana que eu fiz tantos atendimentos que eu poderia dizer assim, surpreendentes, atendimentos que tocam o meu coração enquanto pastor dessa igreja e que me surpreendem por ver o quanto Deus está fazendo neste lugar. E ontem eu mandei uma mensagem para o pessoal da diretoria, a gente comemorando tudo que aconteceu, né? Teve bazar, retomou o coral das crianças, retomou a aula de bateria, já retornou o reforço escolar, já começou a aula de violão, enfim, tudo está acontecendo. E ontem à tarde, quando as pessoas vieram para o coral, para o ensaio que a Larissa fez no primeiro momento, e depois tantas coisas acontecendo paralelo, a igreja viva, e eu cheguei em casa muito feliz. E aí eu fui pensar no que nós temos vivido nos últimos meses nessa igreja, embora o templo fechado na maior parte do tempo, mas Deus mostrando a glória dele nesse lugar. Quando nós estamos buscando o avivamento, e esse é um vídeo que eu falei para o Eric essa semana, que eu vou parar e vou gravar, e aqui me perdoem os que nos acompanham, né? E são tantos que nos acompanham nas redes sociais que não são membros desta igreja, mas eu quero gravar esse vídeo para os membros da Igreja Batista do Jardim Pinheiros, e o Eric falou, não faça um vídeo curto porque vai ser difícil repassar tudo isso. Mas assim, nós estamos buscando o avivamento, e quando nós buscamos o avivamento, nós estamos nos negando, e quando nós nos negamos, mais de Deus em mim e em você, menos de mim e de você em nós mesmos, e mais glória de Deus em nossa vida, e mais nós refletimos a glória de Deus onde nós caminhamos. E quanto mais disso nós buscarmos, e quanto mais de Deus em nós. Eu já disse aqui numa pregação, e repito hoje, sem nenhum temor, com autoridade no nome de Jesus. Quando assim nós fizermos, onde nós abrirmos a nossa boca, pessoas aceitarão Jesus. Onde nós orarmos no nome de Jesus por cura, o Senhor manifestará a cura. Onde nós orarmos repreendendo potestades e principados, demônios sairão e pessoas serão libertas. Por quê? Porque eu e você, enquanto igreja, estamos nos colocando nas mãos dele. Um outro alerta que fica para mim e para você,
e este é a chamada, é que quando a igreja de Jesus se levanta nessa caminhada, existe uma força contrária, existe um mundo espiritual que se levanta contra a igreja. E aí eu quero que você preste bastante atenção. Quem é a igreja de Jesus? Sou eu e você. A igreja de Jesus é a sua casa. A igreja de Jesus é o seu casamento. A igreja de Jesus são os teus filhos. A igreja de Jesus é a tua vida financeira. A igreja de Jesus é aquilo que você vive. Então, o convite e o alerta que Deus colocou no meu coração é assim: igreja, vigiem, fechem as brechas na sua vida, porque quando Satanás se levanta, e ele tem sim se levantado, porque a igreja está caminhando e ela não vai parar. Se você é membro dessa igreja, você faz parte desse corpo. E como um corpo, e aí eu me lembrei, sabe aquele desenho que tem aparecido na internet do barquinho, e alguém está num canto de braços cruzados dizendo assim, não fui eu que fiz o buraco, ou não é comigo, é do lado de lá? Não existe isso na igreja. Você pode até não frequentar, você pode até não vir, você pode até torcer contra, mas você faz parte. E se você não tem fechado as tuas brechas, as setas entrarão. Então o alerta é, dobre o teu joelho, busque ao Senhor, porque sim, você está neste barco, querendo ou não, você faz parte desse corpo. Que o Senhor tenha misericórdia de nós, que Ele nos alerte, porque não é brincadeira, mas que a gente não desanime, que a gente se coloque em pé e que nós possamos continuar, porque é isso que Ele quer na minha vida e na tua e nesse lugar. Vamos orar? Pai, queremos nessa manhã sim ver a tua glória. Naquilo que for possível, diante da nossa pequenez, diante das nossas limitações, diante, ó Deus, das nossas falhas, diante das nossas imperfeições. Queremos pedir que o Senhor tenha misericórdia de nós, que o Senhor nos ajude a abrir o ouvido, abrir os olhos, diante daquilo que o Senhor tem ministrado a começar na minha vida, daquilo que nós precisamos para buscar o avivamento. E a igreja está caminhando, buscando este avivamento, e nós temos visto o retorno disso. Porque o Senhor tem feito através da sua igreja. Então pedimos que o Senhor nos conscientize, que o Senhor feche a nossa boca, como numa das ministrações, que o Senhor nos ajude a liberar perdão e a buscar perdão, também como fomos ministrados, que o Senhor possa nos conduzir ao centro da tua vontade. Em nome de Jesus oramos e agradecemos. Amém. Reflexão breve nossa dessa manhã, continuando sobre o fluir do avivamento, olhando aquilo que nós precisamos para experimentar o avivamento, e é uma sequência vamos dizer assim, de tarefas que nós temos, e nenhuma delas é tão fácil, talvez para alguns sejam muito tranquilo, talvez para outros não, mas nós temos uma sequência de coisas que Deus vai ministrar na minha vida e na tua, mas nessa manhã nós vamos olhar sobre a relação instável e não duradoura, tanto de membros como de pastores com as igrejas. E aqui, para você que nos acompanha, que não frequenta nenhuma igreja, eu queria que você pudesse olhar e pensar aqui na relação instável sua, então, com Jesus, e não com a igreja. Porque a igreja pertence a Jesus, e Jesus está em todos os lugares, mas nós que somos membros de uma igreja, sabemos o quão é importante estar e pertencer a uma igreja, e a nossa oração é que o Senhor toque sobre isso no teu coração, e que você queira participar de uma igreja de Jesus espalhada pela face da terra, onde você estiver nos cuidando, onde você estiver nos escutando, perdão, mas um dos pontos aqui que nos chama a atenção é que essa relação instável, essa relação não duradoura que as pessoas têm com a igreja, ela traz também uma brecha na vida de pessoas para que o avivamento não flua, para que não haja uma continuidade daquilo que Deus quer fazer sobre esta igreja ou sobre a sua vida. João capítulo 13, verso 34 e 35, se você quiser abrir a sua Bíblia comigo, é o texto principal nosso de introdução. João 13, 34 e 35. A palavra do Senhor nos orienta. João 13, 34, 35. A palavra do Senhor diz assim: um novo mandamento lhes dou. Amem-se uns aos outros, como eu os amei. Vocês devem amar-se uns aos outros. Com isso, todos saberão que vocês são meus discípulos, se vocês se amarem uns aos outros.
Nós começamos a ver que nessa caminhada de igreja, nessa relação de pessoas imperfeitas, nessa relação de pessoas diferentes, onde nós às vezes espetamos, em outras somos espetados, em que às vezes nós geramos o desconforto, no outro nós somos colocados no desconforto, porque nós não somos iguais. A palavra que diz que as pessoas olharão para mim e para você e entenderão que eu e você somos discípulos de Cristo quando nós praticarmos o amor dentro da igreja de Cristo, embora as diferenças. Nós estudamos até aqui sobre o convite para o avivamento, que nós precisávamos tirar a raiz de amargura que podemos ou que pudéssemos ter no nosso coração, porque com a raiz de amargura fervendo no nosso coração, nós não vamos experimentar o avivamento. Nós vimos no segundo encontro que nós precisávamos liberar o perdão, porque sem liberar o perdão nós não receberíamos a cura e nem a libertação, e esse era o convite para nós. Depois nós fomos convidados a fechar a nossa boca para não fazer parte de fofoca, e a gente viu num texto quando se fala de pandemia, que a fofoca era considerada como uma pandemia, e eu disse que agora nós entendemos o que é uma pandemia. Antes talvez a gente lia esse texto e não tinha a profundidade do que ele era, mas nós entendemos que a fofoca ela prolifera, o mal no meio do povo de Cristo, e nós vimos semana passada que nós fomos convidados a cuidar da nossa língua, apagando ela, porque ela pode ser um fogo consumidor, um fogo que destrói pessoas, um fogo que deixa de abençoar. E para mim, tanto nessa mensagem quanto outras, quando eu vou para o livro de Tiago, o que pega muito é assim: da minha boca não pode sair duas fontes, da minha boca apenas uma. Eu não posso abrir a boca para amaldiçoar e depois para abençoar. Eu não posso abrir a minha boca para dizer coisas que não agradam a Deus e depois abrir a boca achando que essa palavra doce passará no meio de onde passou aquele fel e que isso vai funcionar. E hoje, quando nós começamos a olhar sobre essa inconsistência que as pessoas têm na relação, e aqui eu vou levar para com Jesus, para que você que nos acompanha, que talvez não esteja numa igreja, possa entender aquilo que nós estamos falando, mas é extremamente nós entendermos que é nesta diferença em que nós podemos amadurecer, é nessa diferença que nós podemos crescer, é nessa diferença que nós vamos conviver com pessoas que não são como nós e vamos entender que nós não somos o umbigo do mundo, que existe uma pessoa que pensa A, o outro pensa B, o outro pensa C, e ainda assim nós precisamos caminhar juntos praticando este amor. E cada um de nós temos uma grande missão dentro da igreja, que é preservar a paz, ou resguardar a paz, como você quiser. Efésios capítulo 4, verso 3 diz assim: façam todo o esforço para conservar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Olha que interessante. Façam todo o esforço para conservar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Ou seja, se eu e você distribuirmos a paz, nós estamos nos esforçando para que tenha unidade. Se eu e você não temos esse propósito de distribuir a paz, nós vamos distribuir algo que é contrário à paz. E aquilo que é contrário à paz é o quê? Contenda. Quem gosta de estar num ambiente onde não tem paz? Quem gosta de estar num ambiente onde as pessoas reclamam o tempo todo? Quem gosta de estar num ambiente onde as pessoas só enxergam o que é negativo? Quem gosta de estar num ambiente onde a pessoa sempre tem uma palavra pesada? Nenhum de nós gostamos. E nós queremos ser a igreja de Jesus, que tem os braços abertos, embora imperfeitos, a começar em mim e em você como membro dessa igreja, mas na nossa imperfeição, transbordarmos este amor, para que nós possamos derramar da paz que Cristo quer na vida daqueles que aqui entram, inclusive na minha e na sua vida. Façam tudo, na nova versão da linguagem de hoje, a palavra diz assim: façam tudo para conservar, por meio da paz que une vocês, olha só, o que vai ser elo de união entre eu e você é a paz. Não é o pega, não é a contenda. Façam tudo para conservar, por meio da paz que une vocês, a união que o Espírito dá. Então, olha que importante. Se a paz que eu e você temos para viver unidos, se ela vem pelo Espírito, e se o Espírito de Deus está em mim, então eu vou emanar paz. Se eu não estou emanando paz, que Espírito está agindo na minha vida? Aí eu preciso dobrar o meu joelho e falar: Senhor,
tem misericórdia. Não permita que eu seja usado por instrumento contrário, por espírito contrário, porque eu quero emanar a tua paz. E aí o convite é que eu e você possamos abrir mão do nosso coração, abrir mão das nossas vaidades e nos revestir de Cristo, para então que nós possamos distribuir dessa paz. Joel capítulo 2, verso 12 e 13. Quer abrir a tua Bíblia comigo? Você que está em casa também, abre a tua Bíblia lá, Joel, capítulo 2, verso 12 e 13. A palavra do Senhor diz assim: o Senhor Deus diz: mas agora voltem para mim com todo o coração, jejuando, chorando e se lamentando. Em sinal de arrependimento, não rasguem as roupas, mas sim o coração. Voltem para o Senhor nosso Deus, pois Ele é bondoso e misericordioso, é paciente e muito amoroso, e está sempre pronto para mudar de ideia e não castigar. Esse texto está orientando a mim e a você diante desse confronto, e não só desse, mas de todos os outros que nós recebemos e daqueles que ainda iremos receber, enquanto estivermos aqui sendo ministrados para buscar o avivamento, e eu creio que você quer. Jesus, o Senhor está dizendo aqui neste texto lá de Joel, voltem para mim de todo o coração, jejuando, chorando e se lamentando, se olhando, enxergando o quão vil às vezes realmente nós somos, em sinal de arrependimento. Ele fala em sinal de arrependimento, não rasgue as roupas, não rasgue as roupas. Aqui neste período, o homem, para mostrar um arrependimento, ele rasgava as roupas, ele colocava pano de saco, ele colocava areia sobre a cabeça, e era desta forma que ele mostrava que estava arrependido. E aqui a palavra está dizendo assim: não façam ritual. Deus não quer ritual. Deus quer que você venha a Ele arrependido, não de uma forma por fora, mas Ele quer que você venha de todo o seu coração. É interessante porque nós podemos fazer um personagem, nós podemos fazer drama, nós podemos mostrar às pessoas que nós estamos arrependidos, mas se no meu e no seu coração de fato não tem arrependimento, Ele não vai ver. Por isso que o Senhor aqui orienta. Existe um outro texto em que o Senhor fala que Ele estava com nojo do sacrifício, porque Ele não queria sacrifício, Ele queria entrega. E Deus quer que eu e você façamos uma entrega de todo o coração. Então o nosso estudo dessa manhã, ele vai tratar da rotatividade, da falta de compromisso, não só com a igreja, mas também com Cristo. Alguns, e eu louvo a Deus porque eu vejo a nossa igreja tão integrada, eu vejo as pessoas tão próximas, eu vejo as pessoas participando. Gente, Deus nos deu a oportunidade de sermos diferentes nesse tempo, e isso é dele, não é mérito meu de diretoria, de liderança, é dele. Mas eu creio que nós estávamos conectados para ouvir a ele. Quando eu olho, e eu como um bom boca aberta, um bom chorão, quando eu olho a direção de Deus em agosto do ano passado, para a gente começar a fazer aqueles estudos pela internet, e a grande maioria da igreja participou, quem quis participou, esteve integrado com a igreja, pôde ser tratado se tinha tempo, pôde ouvir, mas nós não paramos em nenhum momento, e a igreja, mesmo quando o templo estava fechado, nós pudemos continuar caminhando, levando o Evangelho, e levamos além da membresia. Nós levamos onde o Senhor quis. Eu participei de uma live esses dias do Rio de Janeiro, em que eles começaram agora a estudar aquele livro que nós já estamos na 3ª turma, que é o Retorno à Santidade, e um pastor comentou lá: poxa, que pena, nós poderíamos o ano passado ter começado isso para alcançar pessoas que não eram da igreja. E eu fiquei louvando a Deus: Senhor, obrigado pela visão, obrigado porque nós estávamos conectados, obrigado porque nós abrimos as portas, obrigado porque várias pessoas puderam então participar. Domingo passado, quando eu subi neste púlpito para abrir o culto, quem nos acompanhou pela internet ou quem estava aqui viu, quando eu subi aqui eu fiquei muito emocionado, porque há muito tempo eu não via a igreja com tantas pessoas como no domingo passado de manhã, quando nós tivemos aí a abertura dos 50%, embora, como eu disse, nós continuamos cuidando, mas como é bom ver novamente a igreja com pessoas, mas como é bom saber que você está em casa também acompanhando, como é bom saber que você separa o tempo do culto para parar, para ouvir ao Senhor, e como é bom saber que quando você não pode naquele horário, no outro você vai ouvir a pregação, porque nós sabemos que o Senhor não se calou neste momento e que Ele continua falando.
O ano passado, quando começou o período da pandemia e a gente imaginou que ia fechar a igreja por 15 dias, depois por um mês, depois por 2 meses, e eu me lembro que teve um dia que o Alexandre chegou aqui e ele disse assim para mim, eu todo empolgado, eu falei, daqui a 15 dias nós vamos abrir a igreja. Ele falou, pastor, não se iluda. Se abrir em agosto, se dê por feliz. Eu saí chorando para minha sala e eu fiquei indignado com ele, porque eu não conseguia acreditar, eu não achava. E eu creio que nenhum de nós imaginamos que viveríamos o que vivemos neste tempo. Mas naquele dia eu dobrei o meu joelho e falei, Senhor, eu não entendo nada, mas nos ajuda a olhar fora da caixinha, ajuda-nos a olhar fora do templo, ajuda-nos a fazer aquilo que o Senhor quer. E a gente pôde experimentar disso, né? Do nosso jeito, da nossa forma, mas o Evangelho foi pregado. Então, a inconsistência da caminhada com Jesus, dos membros dessa igreja, só aconteceram se não quiseram buscar. E eu tenho muita tranquilidade diante de Deus de dizer isso de púlpito. Mas eu fico muito feliz por ver os membros dessa igreja caminhando, o Senhor acrescentando sobre ela, e nós buscando do Senhor, olhando para fora e entendendo, o Senhor nos sustentou neste tempo, nós precisamos compartilhar deste Jesus. E esse vai ser o tema do nosso retiro lá em fevereiro de 2022, em nome de Jesus. Tanto pastores como membros acabam se tornando passageiros ou sem consistência no relacionamento com Jesus. A relação com Cristo, a relação com a igreja é uma relação que precisa ser consistente, duradoura. Ela precisa caminhar não de acordo com o nosso humor ou com aquilo que a gente quer, mas de acordo com aquilo que Ele pede para mim e para você. Se nós não tivéssemos Jesus, se nós não conhecêssemos Jesus, se nós não, neste período agora, a falta de esperança no coração das pessoas lá fora por não ter Jesus, você pode ter certeza, foi bem maior que a minha e que a sua. E não é porque eu e você somos mais preparados, não, porque nós também sofremos, nós também perdemos, mas porque nós sabemos que existe um Deus cuidando, e mesmo no momento da dor, nós olhamos para a perda e nós dissemos, Deus continua sendo Deus. Deus continua tendo propósito, Deus continua conduzindo a nossa história, e foi isso que nos levantou. Porque se não fosse assim, nós continuaríamos sentados, chorando, olhando a dor, olhando a história. E nós fomos incentivados pelo Espírito, instruídos pelo Espírito, conduzidos pelo Espírito de Deus a nos levantarmos. Essas características aqui esboçam, quando não tem uma consistência, o quanto a igreja está enferma. E o quanto os crentes, e crente é aquele que crê em Jesus, tá? O quanto os crentes estão enfermos. O quanto as pessoas têm uma relação passageira com a igreja ou com Jesus. O quanto as pessoas têm uma relação, e aí, né, posso até entrar de novo naquilo que eu tenho dito, a relação do supermercado. Vou lá, busco o que eu quero, peguei o que eu quero, viro as costas e vou caminhar do jeito que eu quero. Mas a relação, quando eu começo essa relação com Cristo, eu preciso entender que eu preciso ter um compromisso com Ele. De novo, sobre aquele vídeo que eu disse que eu vou gravar, você que é membro desta igreja ou de outra igreja, você é parte desse corpo. Você não tem como olhar e se dizer numa ponta do barco e dizer, não tenho nada com isso. Você tem sim. Quando nós chutamos o dedinho, o que sente não é só o dedinho do pé, todo o seu corpo vai sentir. Né? Você vai ter que fechar inclusive a boca para não reproduzir aquilo que talvez venha no teu coração. Então, se você é parte dessa igreja, e esses dias, assim, você que tem nos acompanhado pela rede social, você que já está há tanto tempo conosco, vigia também, porque você também já acaba fazendo parte deste corpo, talvez não inserido aqui num livro, mas aqui não é este livro que te faz pertencente, mas é o teu compromisso, o caminhar com ele. E nós vamos olhar aqui brevemente alguns pontos nessa chamada de hoje, né? Relação instável e não duradoura com a igreja. Presta atenção. Você quer experimentar o avivamento? Assuma compromissos e caminhe nele. Deixa de ter uma relação, nós poderíamos dizer, passageira, né? Talvez para os adolescentes o Eric podia dizer assim, a gente não fica com a igreja. A gente namora e casa. Não dá para ficar, tá bom? Tem que ter compromisso. É noivado, e quem fez o noivado foi ele, e nós fazemos parte dela.
Primeiro ponto que ele vai trabalhar comigo, com você, é que se eu e você profanamos o nome de Deus, nós precisamos corrigir. Então, vamos lá. Se eu comecei a caminhar com a igreja, se em algum momento eu pequei contra a igreja, se eu pequei contra Deus, se eu pequei contra irmãos da igreja, nós já trabalhamos a questão do perdão há 2 domingos atrás, nós precisamos corrigir. Ninguém pode seguir em frente sem consertar o passado. Perdoe e peça perdão. E aí, quando eu estava preparando esse sermão, eu comecei a pensar na história da Igreja Batista do Jardim Pinheiros, e aí eu pensei, será que a igreja, e aqui hoje como pastor dessa igreja, sim, eu tenho que não corrigir o que foi feito, mas daquilo que o Espírito de Deus coloca no meu coração, eu preciso sim retratar, eu preciso pedir perdão. E aí eu tive um bom tempo de oração com o Senhor, e eu me lembro que teve um dia que com o Ministério da Intercessão, nós oramos pedindo perdão a Deus, e aqui também no momento de oração, porque nós tivemos muitos jovens que passaram por essa igreja, mas que a lei foi tão dura e que eles não ficaram na igreja, porque a lei foi maior que a graça. E aí eu, naquele período, pude pedir ao Senhor que perdoasse a igreja, quando faltou discernimento, sabedoria, e a lei permitiu que as pessoas saíssem. Então, enquanto Igreja Batista do Jardim Pinheiros, enquanto membro de uma igreja, nós precisamos fazer uma análise, entender aquilo que nós precisamos corrigir, porque nós não podemos seguir em frente sem consertar o passado. O autor lá do material, ele diz assim, que para o crente não serve aquele jargão assim, águas passadas não movem moinhos. Na mão do demônio move sim. Inclusive, quando nós fazemos o discipulado de libertação, qual é o propósito dele? Olhar o que foi, você já está salvo, já está com Jesus, mas as caixinhas do passado precisam ser liberadas para você continuar andando livre, porque Jesus tem liberdade para você. Então, quando nós olhamos o passado, além de entender o que nós podemos fazer diferente, e o Senhor tem nos conduzido, nós precisamos também buscar a direção do Espírito Santo, voltar o tempo ao passado e limpar aquilo que precisa ser corrigido, né? Se assim nós queremos dizer. Então ainda dá tempo de voltar, ainda dá tempo de pedir perdão, ainda dá tempo de corrigir. E uma das coisas que às vezes nos indignam, às vezes, é que nós olhamos e dissemos assim, eu não tenho que pedir perdão, eu não errei, mas se o Espírito de Deus mandou, faça. Simplesmente faça. Não questione, e quando você for a pessoa para pedir perdão, não precisa abrir o leque para tratar o assunto, você pode chegar e dizer, olha, o Senhor me orientou, e eu vim simplesmente pedir perdão, e eu quero te abençoar em nome de Jesus, e eu vou seguir a minha caminhada. Zera o cronômetro e começa de novo naquilo que Deus quer, nessa busca de avivamento. O segundo ponto que ele trabalha, e ele fala que é um processo trágico para qualquer igreja ou para qualquer relação com Jesus. Vamos abrir a Bíblia lá, 1 Tessalonicenses capítulo 5, verso 12 e 13. A palavra diz assim, agora lhe pedimos, irmãos, desculpa, eu vou esperar vocês abrirem. 1 Tessalonicenses, capítulo 5, verso 12 e 13. Agora lhe pedimos, irmãos, que tenham consideração para os que se esforçam no trabalho entre vocês, os que lideram no Senhor e os aconselham. Tenham-nos na mais alta estima com amor por causa do trabalho deles. Vivam em paz uns com os outros. De novo, o pedido de paz reinando no meio da igreja é grande. Gente, não só no meio da igreja, na nossa casa, no nosso trabalho, na nossa vida. Como é bom estar num lugar que tem paz. Como é bom chegar e sair do trabalho, né, mesmo com todo o sufoco, e chegar em casa e saber que tem paz. Pode faltar tantas coisas, mas a paz precisa reinar no nosso lar. A paz precisa reinar onde a gente está. A paz precisa reinar na igreja de Cristo para que a gente queira estar neste lugar. E nós precisamos ser os agentes de paz, aqueles que levamos a paz onde o Senhor nos coloca. Nós não somos proprietários da igreja, mas o Senhor é.
como também nós não somos descartáveis, ou seja, nós estamos aqui seguindo uma orientação daquilo que o Espírito de Deus tem falado conosco, mas isso também não tira você do compromisso de exercer aqui aquilo que o Senhor traz para você, o teu papel enquanto membro dessa igreja. E nós precisamos, quando eu estou agora já viajando, a gente fez ontem o lançamento do Retiro de Família, e eu estou pensando lá nos missionários que eu quero trazer para poder contar para nós, os que estão de fato em campo missionário ou tiveram, para que a gente possa olhar ainda mais para a comunidade, olhar ainda mais o que Deus pode fazer através da minha vida e da sua, olhar ainda mais onde nós podemos servir, para que Deus possa alcançar cada vez mais pessoas para a honra e glória dEle, porque o grande propósito é esse. E como é bom quando você, enquanto membro dessa igreja, entende que você é importante nesse processo, que você, enquanto parte desse corpo, faz parte. E quando você não está funcionando, você atrofiou o dedinho, faz falta. Quando o pé está manco, faz falta. Quando um ouvido não está escutando, faz falta. Quando uma narina está trancada, faz falta. Enquanto corpo, enquanto parte deste corpo, nós precisamos estar em movimento naquilo que Cristo quer. Não naquilo que eu, enquanto pastor, quero, mas naquilo que Cristo quer, e Ele tem dado direção para que a gente possa, então, fazer assim. E aí, como que começa a divisão, como começa a contenda, como começa aquilo que Satanás tenta implantar dentro da igreja de Jesus, para que a igreja não cresça, para que a igreja não caminhe, para que a igreja não continue. Primeiro começa com discordância, depois começam as campanhas de difamação em pequenos grupos, depois tem um ajuntamento de pessoas para destruir, e aí nós estamos num campo de batalha onde Satanás está sentado batendo palma, dizendo: vamos lá, vamos ferver. E nós deixamos de cumprir o propósito de Deus, mas cumprimos aquilo que o demônio quer. E eu louvo ao Senhor, porque nós vivemos um tempo de prosperar o Evangelho. Eu louvo ao Senhor porque a gente tem conseguido caminhar em muitos momentos com muitas lutas, mas nós temos dado continuidade. É olhar para a cruz, e eu falo para mim, e tenho falado para você enquanto igreja: vem batalha, vem, levanta, olha para a cruz, fala: Senhor, me ajuda a seguir. Senhor, eu não quero ouvir. Senhor, eu não quero ver. Isso não é negação, é entender que Ele é o dono da igreja e que Ele vai nos levar enquanto nós nos posicionarmos com Ele. E aí as setas vão passar e a gente vai continuar firme, porque nós sabemos que Ele é conosco. Quando eu penso nessa história das setas passando e a gente ficando imune, eu me lembro quando eu vim para Curitiba, eu morava com a Ladi, a gente morava com a Ladi, com o Antônio, o Alan era pequenininho, a gente morava numa casa aqui em Santa Felicidade, era uma casa bem pequenininha e tinham bastante mansões do lado, e teve uma noite em Santa Felicidade que deu um temporal muito grande, muito feio, acho que foi o temporal mais feio que eu já vi na minha vida até hoje, arrepia lembrar o quintal que a gente morava. Quando nós levantamos no outro dia, as árvores e os caibros das mansões tinham saído e eles passavam pela nossa casa e eles ficavam fincados no muro, e a casa pequenininha ficou lá guardada por Deus, né? A gente não tinha esse discernimento ainda, e é assim que eu me vejo cada vez que eu penso em batalha, sabia? Eu me lembro daquela casa, eu me lembro daquelas coisas voando e a gente guardado. É assim que Deus vai fazer comigo e com você, exatamente assim, quando nós obedecermos a Ele. Vai voar, a gente vai ver árvore voando, você vai ver caibro passando, mas a certeza de que Deus está te guardando é algo real na sua vida. O terceiro ponto, e nós já estamos caminhando para o final, o autor traz um tema que me chamou muita atenção. Ele diz assim: a paciência de Deus tem limite. A paciência de Deus tem limite. Ontem eu vi, por um acaso, uma outra frase dizendo assim: a misericórdia de Deus é tão certa quanto o peso da sua mão também é. Mas eu gosto de pensar do tirar a mão. Eu prefiro pensar o tirar a mão, porque eu vejo Deus com tanto amor, mas nós não deixamos de colher aquilo que nós plantamos. E aí, lá em Gálatas 6:7, ele diz, biblicamente: tudo que o homem semear, o que o homem vai fazer? E aí eu fiquei tão feliz porque corrobora com aquela minha fala de todo culto, que vocês devem estar cansados de escutar. Se eu plantei abacate, eu vou colher o quê? Abacate. Não adianta plantar abacate e lá buscar laranja. Gálatas 6:7.
Tudo que o homem semear, ele vai colher. Não se enganem, ninguém zomba de Deus. Quando nós olhamos a igreja neste convite para o avivamento e nós começamos a entender, e o propósito aqui é nos trazer consciência, e se você está ouvindo, louve a Deus, mas entenda que se você está ouvindo, é porque Deus quer tratar o nosso coração, então não fuja daquilo que Deus está falando. Uma das coisas que eu me lembro também no começo da minha conversão, é que antes eu podia me entender como ímpio, e eu não entendia, então tanto faz. Mas depois que você começa a ouvir a palavra e conhecer a palavra, permanecer no erro é uma decisão sua, assim como na minha vida. Nós estamos escutando, a palavra está sendo pregada, o Senhor Jesus está falando com a Igreja Batista do Jardim Pinheiros, com os membros da Igreja Batista do Jardim Pinheiros e com você que tem nos acompanhado e que a gente tem muita alegria de ter você aqui nos ouvindo, nos visitando ou aqui na sua casa. Mas se você está escutando e Deus está falando, não negue aquilo que Deus está orientando você. Levante-se e ande. Faça aquilo que Deus quer. Tudo o que o homem semear, ele vai colher. E ele fala, você poderia estar inocente até hoje. A partir de hoje, nós estamos agindo com consciência. Precisamos agir como Davi, que mesmo sendo um homem de Deus, quando viu Saul em desvantagem, não tocou Saul. Sabe aquele texto que Saul está lá na caverna? Davi tinha N motivos para se levantar contra Saul. Saul queria matar Davi. Davi entra na caverna, vê Saul, o que Davi faz? Davi tem temor de Deus. E Davi não se levanta. A nossa obediência a Deus, o nosso crer que Ele é o dono e que Ele está conduzindo tem que ser tão grande que nós precisamos entregar e confiar que Ele vai fazer aquilo que Ele quer. O Dr. Gregory Frizel, que é o autor desse livro, ele coloca uma frase bem cômica, não seria, mas acaba sendo, que ele diz assim, se você pleiteava ser o dono da igreja, lamento informar que ela já está ocupada pelo Senhor. Ele tem um trono central das igrejas dele e ele continua conduzindo. E o último ponto para nós encerrarmos, ele fala para acabar com a síndrome da inconsistência, acabar com a mania da não continuidade, acabar com a mania de não caminhar juntos, acabar com a mania de se ressentir por qualquer coisa e sair do corpo, acabar com a mania de se dizer parte, mas não participar, não caminhar, não torcer, não olhar aquilo que Deus está fazendo, porque a tua parte está ficando lá penduradinha no cabide. Hebreus 10, 25. E consideremos uns aos outros para nos incentivarmos ao amor e às boas obras. Não deixemos de nos reunir como igreja, segundo o costume de alguns, mas procuremos encorajar-nos uns aos outros, ainda mais quando vocês veem que se aproxima um dia. Você acha que está longe o dia da volta de Jesus, honestamente? Eu acho que não. Eu não estou aqui para profetizar datas, nós não fazemos isso. Mas nós sabemos que os sinais estão aí. O que nós vivemos hoje, nós poderíamos dizer como começo de dores. Começo, tá? Aquilo que nos assusta é aquilo que está na Bíblia. E aqui a palavra está dizendo assim, olha, considerem uns aos outros importantes. E incentivem uns aos outros levanta, vamos juntos. Vamos caminhar, vamos levar o Evangelho, vamos fazer parte deste corpo. Não vamos deixar de nos reunir como igreja, mesmo que seja na tua casa. Como é bom quando você está em casa e você sabe mexer, e você escreve lá no YouTube, no Face, bom dia igreja, boa tarde igreja, boa noite igreja. Gente, isso para nós que passamos este tempo aqui nesse templo, sem ver o rosto de vocês, foi motivador. Cada um que a gente via nos emocionava, porque nós sabíamos que estávamos fazendo e tinham pessoas do outro lado. Deus usou isso como ponto de motivação na minha vida como pastor dessa igreja. E o pessoal que estava ali na transmissão, e o pessoal do louvor que estava aqui na frente. Tudo isso nos ajudou a levantar a cabeça e continuar, a não parar. E aqui o texto está nos orientando a continuemos nos reunir dentro do cuidado,
dentro daquilo que precisamos cuidar, né? Mas não desista da igreja segundo o costume de alguns, ele diz. Mas procure encorajar-se uns aos outros, ainda mais quando vocês percebem que Jesus está voltando. Em breve ele estará aqui. Nós somos diferentes, as nossas diferenças ajustadas formam uma igreja de Jesus. Ele fala que unidade não é o mesmo que uniformidade. Ou seja, a gente não vai andar tudo de uniforme, sabe, que nem empresa. Nós andamos diferente, nós usamos roupas diferentes, nós pensamos diferente, nós falamos diferente, nós somos diferentes, mas nós somos parte deste corpo. O desenho para mim da Igreja Batista do Jardim Pinheiros, e quem vier no dia 14 na oficina do amor, né, que transformado em ação, eu coloco lá a base, o pilar dele, a cabeça é Jesus e o pilar dele são os ministérios onde temos pessoas. São o ministério de homens, o de mulheres, o de crianças, o de jovens, o de adolescentes, o de casais, onde nós recebemos todas as pessoas que aqui entram. E dele saem os ministérios de apoio, né, que se poderia, tem tantos, não vou dizer aqui para faltar um ou outro, senão aí os líderes de ministérios e os cristãos ficam ressentidos. E a gente olhando que isso só acontece porque você faz parte, porque você se coloca. Mesmo sendo diferentes, e é nessa diferença, com tantas maneiras diferentes de pensar, nelas nós podemos ter unidade, porque o centro dela é aquele que nos conduz, que é o Espírito de Deus. E aí ele faz um convite, lembre-se, este mundo é um ensaio da ida para o céu. Estamos ensaiando para voltar para casa. E eu estava falando com alguém essa semana, ou foi num dos grupos que eu estou discipulando lá, que eu disse assim, olha, se esta terra é um ensaio para o céu, você vai chegar no céu muito à vontade ou vai ficar desconfortável porque você não tem praticado muito da sua relação com Deus? Você vai chegar diante de Deus assim, de cabeça baixa, dizendo, eu não sei muito bem como falar com o Senhor, ou você vai abrir os teus braços e dizer, Senhor, eu esperei tanto por isso. Quem que me disse ontem que era bem tímido na infância e que ficava com a cabeça... Não, foi a Lorena, a irmã da Larissa, no nosso encontro lá no pré-nupcial que estou fazendo deles. A Lorena disse que ela era tão tímida que ela era aquela criança que enfiava a cabeça no meio das pernas da mãe e tinha vergonha de todo mundo. O Senhor está disponível para mim e para você. O Senhor quer um relacionamento profundo comigo e com você. O Senhor quer você e te convidou como parte dessa igreja, ou onde você estiver como igreja, para ser bênção, para levar de fato o Evangelho. Quando nós entendemos que aqui é ensaio para o céu, e nós entendemos que tudo que nós fizermos aqui, que ainda é bênção, ficará, eu creio que nos impulsiona a olhar a vida numa outra perspectiva. Jesus está voltando. Quero convidar o pessoal do louvor, e eu vou orar com você, com a igreja, pedindo que o Senhor nos abençoe. Relação instável e não duradoura com a igreja não é o que Jesus quer. Ficar com Jesus não rola, tá? Ficar não rola. É noivado e casamento sério, e é para sempre. Vamos nos colocar em pé? Mas eu quero dizer para você que eu me sinto muito feliz em ser pastor numa igreja viva, de todo o meu coração. Eu me sinto muito feliz em ser pastor numa igreja que tem escutado a voz de Deus, em ser pastor numa igreja em que tem se levantado e caminhado e marchado para levar o Evangelho e para fazer a diferença onde o Senhor tem nos colocado. Temos mais para fazer? Sem dúvida alguma. Temos mais para fazer? Sem dúvida alguma. Quantas pessoas você conhece que neste tempo de pandemia estão com dor porque não conhece Jesus? Quantas pessoas você conhece que neste tempo foi recolhida sem Jesus? Quantas pessoas você conhece que ainda não conhecem Jesus? E você pode ser um agente vivo de Deus para levar o Evangelho. Eu disse no começo do culto e vou repetir. Quando nós buscamos o avivamento verdadeiramente, nós estamos fazendo isso. Gente, creia, isso não é um blefe, não é uma ilusão da minha cabeça. Creia em nome de Jesus. Eu e você, quando buscamos o avivamento, quando nós abrirmos a nossa boca, o Senhor nos usará. E onde nós falarmos do Evangelho vai ter conversão. Onde nós orarmos por cura, o Senhor vai derramar cura. Onde nós orarmos por libertação, o Senhor libertará cativos da mão de Satanás. Porque o poder é dele.
e nós estamos buscando Ele exatamente como Ele quer. Pai, nós queremos te louvar nessa manhã. Queremos te agradecer porque somos a tua igreja plantada neste lugar. Queremos pedir que o Senhor tire de nós todo o excesso de nós mesmos e coloque a tua presença sobre a nossa vida. Derrama sobre nós nessa manhã. Abençoa cada um que aqui entrou. Abençoa os que estão nos seus lares. Fala conosco, nos conduz na unidade do teu Espírito. Leva-nos a experimentar mais de ti e que nós possamos juntos levar deste Evangelho, resgatando cativos para a honra e glória do teu nome, falando da tua palavra e vendo pessoas se converterem para a honra e glória do teu nome, orando por cura e vendo a sua mão sendo derramada, a sua cura sendo derramada, porque nós sabemos que quando nós te buscarmos de todo o nosso coração, o Senhor ouvirá a oração do teu povo que se faz nesse lugar, e o Senhor fará além do que sequer podemos imaginar. Assim como nós vimos nos avivamentos do tempo passado, ainda hoje o Senhor quer derramar a tua poderosa presença sobre o teu povo, sobre a tua igreja. Nós sabemos que o tempo se faz breve, sabemos que em breve o céu se abrirá e Jesus voltará para buscar a sua igreja, e nós queremos ouvir do Senhor que nós fizemos a diferença onde o Senhor nos colocou. Queremos correr na tua presença com alegria, de termos sido os filhos amados que cumprimos o teu propósito. Abre os nossos olhos nessa manhã, permita-nos ver a tua glória, permita-nos experimentar da tua presença e nos conduz no teu santo e poderoso caminho. Em nome de Jesus, oramos e agradecemos. Amém e amém. Que o Senhor te abençoe, que o Senhor te guarde, que Ele resplandeça do rosto dele sobre você e que Ele te dê um dia na presença dEle.